Vamos lá para a nossa aula de geografia, página 33. Saiba como funcionam o Google Earth e o Google Maps. Navegar por todo o planeta, ou melhor ainda, voar por toda a Terra, explorar oceanos e até mesmo Marte ou a Lua, o Google Earth faz qualquer um passar horas e horas passeando pelo mundo, mas ele é mais parecido com o Google Maps do que dá para imaginar. Então, são duas ferramentas que nós vamos ver aqui sobre mapeamento, né? Só que não é um mapa no papel. Vamos ver como isso funciona. Maps e IRT são feitos sobre a mesma base. Fotos obtidas por satélites e aviões de empresas contratadas pela Google, que tiram fotos em alta resolução de todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, aviões e satélites vão fotografando o planeta e, baseado nessas fotos, eles montam os mapas. Só que não são mapas assim, igual esse que a gente costuma ver em papel. O Google Earth, por exemplo, você pode começar como se você estivesse no satélite olhando para a Terra. E ali você vai clicando, vai dando zoom, você vai se aproximando da Terra e vai pedindo os lugares para onde você quer ir. Então você pode pedir para focar, tem uma legendazinha do lado. Você vai lá para Paris, na França, você quer ver o Cristo Redentor, você pode colocar cidade, país, ponto turístico, e ele vai te direcionando para aquele lugar baseado nas imagens de satélites e de aviões que eles utilizam. A grande mágica da Google em todo o processo é organizar toda a informação e publicar no IRT ou no Maps. Nossa grande tecnologia é a apresentação com o zoom e navegação pelo mundo. Então, eles usam essa tecnologia para as pessoas navegarem pelo mundo e dar zoom. Não é o zoom que a gente faz chamada, não. É o zoom de chegar perto do lugar. As fotos chegam até o Google e recebem orientação certa. Então, lá eles vão colocar se está ao norte, se está ao sul, leste, oeste, vão colocar as coordenadas geográficas, né? Lembra? Latitude, longitude, tudo certinho. E vai corrigir algumas imperfeições na imagem, nitidez, né? Que o satélite envia. A apresentação final do Google Earth, claro, é diferente da feita pelo Maps, que assume mais a função do serviço de busca de informações. Então, um vai ser mais focado em imagem de satélite lá de cima para baixo, e o outro vai ser busca de informações, endereços, né, localizações. A atualização das imagens de satélite e aviões usadas nos produtos é feita uma ou duas vezes por ano, dependendo muito da disponibilidade das imagens. Existe algum lugar que o satélite não capture as imagens e, por isso, a imagem, né, não fica muito boa, fica desatualizada. Então, eles fazem esse processo, vamos supor, fizeram hoje, né, esse mês aí, fizeram todo esse processo de mapeamento, atualizaram, aí talvez de uma vez por ano ou duas vezes por ano, eles vão atualizando essas imagens para poder colocar uma coisa mais recente, tá bom? Por exemplo, um tempo atrás eu entrei no Google Earth para localizar aqui minha casa. Então, fui lá do espaço, cheguei aqui na minha casa. Cheguei no alto, virei para frente, né? Tem todo, como é que se diz? Um processo para você ver da maneira que você achar melhor. E não estava como está hoje a minha casa. Então, sinal que estava desatualizado. Né? Então, aos poucos, eles vão atualizando essas imagens, porque a gente sabe que tudo vai mudando, né? Vão construindo, vão calçando, vão colocando asfalto, vão derrubando árvore. Então, de tempos em tempos, eles têm que atualizar essas imagens. Página 34. O passo final no conteúdo do Google Earth, do Maps, é o Street View. Carros e triciclos com câmeras capturam imagens aqui na Terra. Então, além dessas imagens de satélite e de aviões que vêm do alto, tem carros e triciclos que andam pelas ruas com câmeras filmando tudo para poder fazer esse relacionamento entre as imagens de satélite e conseguir montar todo o programa. Então, tem tanto imagem vindo de cima como daqui. Quando fala 360 graus, desculpa, dá vontade de espirrar.
e 270 na vertical, quer dizer, eles visualizam todo ao redor. Algumas imagens em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, já tem carros do Street View rodando para mostrar esses locais no mapa, do ponto de vista da rua, em vez de ser do satélite, ser a visão da rua. Mas não há previsão ainda de lançamento, quer dizer, eles já estão aprimorando ainda mais isso. O trabalho de organização dessa massa de imagens de satélites, aviões e carros conta com um complemento feito por parceiros de conteúdo. Então, existem sites, existem pessoas que ajudam, né, no envio dessas imagens, né, Wikipédia, Panorâmio, tem pessoas, ele vem falando, o próprio usuário às vezes consegue informações e envia para eles, para Google, para eles poderem acrescentar. Então, é todo um trabalho em conjunto. O que importa é oferecer sempre o melhor para o usuário final. Então, se eu tenho uma informação que é importante que eles não têm, por que eles não podem usar a minha informação? Então, eles vão receber as informações, vão avaliando, vão vendo o que é conveniente, o que é bom para acrescentar e vão colocando lá, sempre visando o melhor trabalho para o usuário. Quanto mais informações, mais detalhamento das informações eu vou ter quando for usar. Vamos ver agora alguns números do IRT e do Maps, da Google. Todos os dias, os usuários dos dois produtos gastam cerca de 1 milhão de horas navegando em conteúdo geográfico. O Maps tem mapas detalhados em mais de 100 países. Mais de 20 milhões de mapas foram criados por usuários. Mais de 150 mil sites ativos usam a interface da programação do Maps. Cerca de 10 milhões de fotos do Panorâmio, fotos de lugares, são visíveis no Maps e no IRT. O IRT teve 500 milhões de ativações feitas por usuários e existe em 41 idiomas diferentes, línguas diferentes, português, alemão, inglês, espanhol e daí por diante. As imagens de satélite no IRT, em alta resolução, a menos de 1 metro, cobrem 30% da superfície terrestre e 50% da população do mundo. Então, dá para alcançar bastante gente. O Google Sky mostra 100 milhões de estrelas e 200 milhões de galáxias, muitas delas nunca vistas pelo homem antes. Esse, em vez de focar, os satélites focarem na Terra, foca para o espaço. Então, consegue ver também as imagens do espaço. Vocês têm na página 35, 36, o exercício. Temos na página 37 falando dos satélites, né? Todo corpo que gira em órbita é um satélite. Mas esses satélites, eles podem ser naturais ou artificiais. O satélite natural, o próprio nome já diz, né? A própria natureza criou, como a Lua, por exemplo, os planetas que ficam girando em volta do Sol, né? A gente acha a Lua é nosso satélite, porque gira em volta da Terra. Mas os planetas também são satélites do Sol, porque giram em volta do Sol. Então, girou em volta da órbita, é um satélite. Então, os naturais são esses, né? Aqueles que não foram construídos pelo homem, que surgiu da própria natureza. E temos os artificiais, que são aqueles que foram criados pelo ser humano, e ele usou foguete para levar esse satélite até a órbita. Então, prende o satélite no foguete, o foguete vai até a órbita, solta esse satélite lá e volta. Então, o satélite fica. Como, por exemplo, o telescópio Hubble, que também é usado para observação. Então, esses dois tipos são satélites, porque eles vão girar em volta de um outro astro. Só que a diferença é que um foi feito pelo homem e o outro não. O Sputnik foi o primeiro, né, o pioneiro, feito pela União Soviética, lá no finalzinho da 37. 38, o primeiro, mas aí ele não teve gente, não foi, como é que se diz? Não teve ninguém dentro dele. Agora, o primeiro satélite enviado ao espaço com uma pessoa dentro foi em 1961, o Vostok 1, também pela União Soviética,
que tinha um astronauta lá chamado, todo mundo já deve ter ouvido falar de Yuri Gagarin. Aqui está o nome completo dele, né? Eu não sei se eu vou saber falar certo, né? Yuri Alexeyevich Gagarin. Foi o primeiro homem. Ele não voou para o espaço, mas ele ficou nessa órbita, né, circular em volta da Terra. Foi o primeiro. Afinal, como funciona um satélite? Primeiro, o satélite ele tem que ter energia. Da onde vem essa energia para não acabar? Eles utilizam luz solar, né, para gerar a energia deles. Eles têm painéis solares para poder absorver a luz do sol e transformar ela em energia. Essa energia é armazenada e produzida pela luz solar através de baterias recarregáveis. Então, ela vai recarregando com aquela energia solar. Então, vai acabando a energia, vai sugando mais energia, o calor dos raios solares, a placa solar transforma em energia, joga para essa bateria. Então, não acaba, até porque ele fica em cima da nuvem também, né? Não tem esse problema nem de ninguém estar tampando os raios solares. Essas placas são acopladas, são presas, né? Nele também tem antenas de comunicação, porque não adianta só ele ficar rodando, ele tem que pegar as informações e enviar para a Terra. Então, através dessas antenas de comunicação, eles enviam os dados aqui para a Terra, tem sensores para transmitir imagens, né, da superfície terrestre, câmeras, sistema de navegação para ele sempre naquele percurso, para não sair voando, viajando para qualquer lugar. Então, tem um percurso, um trajeto estipulado, e esse sistema de navegação, ele leva exatamente por aquele caminho. Tem o controle de altitude e velocidade da sua órbita. Então, é tudo programadinho, né? Jogar lá e vai para qualquer lado fazer o que quer. É tudo programado por computador. O Brasil também já lançou satélites ao espaço. O primeiro foi o SDC-1, em 1993, para coletar dados ambientais de estação distribuídas por todo o território nacional. Então, esse primeiro foi para questões ambientais mesmo, para ver destruição, queimada, desmatamento, questões ambientais. O segundo foi o SCD-2. Tivemos também o Cybers, que também era um satélite, o satélite Amazônia 1. Esse satélite Amazônia 1 foi o primeiro satélite completamente projetado, montado, testado, integrado aqui no Brasil. Os outros tiveram participação de fora do Brasil. Agora, esse Amazônia 1 foi o primeiro que foi totalmente produzido aqui no Brasil. Tinha o objetivo de fornecer imagens para o monitoramento ambiental, da agricultura e de todo o território nacional, além de monitorar os desastres ambientais, os reservatórios de água e regiões costeiras. Então, todas as questões ambientais, tá bom? Temos aí exercício na 39. Então, vamos lá. Tudo isso que eu falei, exercício dessas páginas para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. Um beijo.